nossa, não começou com criança, mas eu aprendi tudo com criança. Então, saindo dessa escola, eu falei, cara, eu vou focar em descobrir esse mistério da criança. Porque quando tu consegue ensinar a criança, cara, tu consegue ensinar qualquer pessoa, até que não tem mão. Até eu, cara. Você viu, você tocou Danoninho ao vivo, meu carro-chefe. Você viu? Tem. Mandei ver, cara. Fez com as duas mãos ainda. Foi? Mentira. Mas o lance com criança começou lá mesmo. Começou lá. Começou eu ver assim, pô, a maior demanda, se eu quiser trabalhar, eu não vou trabalhar com adulto, com música, eu vou trabalhar com criança. É o meu público fiel. Sim. E aquela coisa mais recompensadora. Mas é uma coisa que dá tanto trabalho. Mas é uma coisa que dá tanto trabalho que você tem que estudar. Que não é simplesmente você chegar e não ter um plano. Se você não tiver um plano de aula para uma criança, ela destrói a sala e te destrói também. E ela te mostra que você não está sabendo aqui. Então, é uma coisa trabalhosa. Então, me quebrou toda, me modificou toda. Começou aí com os meus 9 anos na escola. E depois eu fui, assim, me especializando no ensino de piano para crianças. Então, se eu disser hoje assim, cara, eu tenho uma especialidade, sim, no ensino de piano para crianças. Me dê qualquer tipo, me dê qualquer uma aí, que eu vou ensinar ela, né? Para criança? Para crianças. Hoje eu dou aula para todas as idades, né? Do 0 aos 100 anos, mas... Do 0 a 100? Sim, mas... Se o cara chegar lá meio torto, você consegue ensinar. Vai dar certo também. E qual foi, assim, a sua primeira dificuldade? Quando você, tipo, teve que dar aula para criança e depois a sua primeira dificuldade, você falou, cara, agora o negócio ficou difícil. Com alguma criança com algum problema, alguma síndrome, alguma coisa, já nesse início você já teve essa experiência? Como Sim. lidar com isso? Meu primeiro desafio sobre isso, assim, que, agora pesou, foi com crianças autistas. Recebia bastante crianças autistas nessa escola e não sabia como lidar. Uhum. Não sabia nada como lidar. Não sabia como lidar, a gente fica ali, o professor na sala, ele fica meio vagando, né? Usando outras ferramentas, mas não sabia. E aí, cara, são coisas que deixam a gente aflito, chega em casa quase chorando, tipo assim, sou inútil, não sei fazer nada. Não consigo me comunicar com a criança, ensinar, meu Deus, né? Enfim, essa escola, eu tenho muita gratidão a ela, porque nessa época ela convidou psicólogos, médicos, para falar um pouco sobre o autismo, que na época não era um tema muito falado, e para ensinar mesmo, porque o que muitos professores achavam? Esse menino não quer aprender. Porque se você for um pouquinho lá para o século XX, quando a gente vai falar de educação, a gente não tinha muito conhecimento sobre todas essas questões de desenvolvimento. Quando a criança não desenvolvia na escola, a gente chamava de preguiça, né? Nossa, preguiçoso, o menino não quer aprender, isso e aquilo, bababá. E os pais descem a ripa sem saber o que tá rolando. E aí a gente, vem muito com essa herança, né? Porque nós fomos criados nessa época, mas hoje, no século XXI, nós tivemos acesso a essas informações sobre os atrasos no desenvolvimento. Então, tem vários tipos de atrasos que pode ser apresentado. Então, quando uma criança chega em sala, a primeira coisa é observar isso. Pô, ela está desenvolvendo legal, normal, assim? Como é que tá? Ou tem um atraso aí no desenvolvimento? Vamos ver agora. Então, a gente não sabia lidar com isso. Então, esses médicos, esses psicólogos nessas escolas nos ensinaram a reconhecer quando uma criança tinha algum atraso. E aí, passo 2. Como lidar com aquilo? Como eu vou lidar com uma criança que tem um atraso? Então, a gente tem várias estratégias, não é só uma. Não é uma receita de bolo, porque cada criança pode apresentar um comportamento diferente. Então, a gente tem várias cartas na manga. Hoje eu tenho várias cartas na manga, né? Então, são jogos, são vocabulários, são plaquinhas. E é aquela coisa do professor, a gente nunca deixa de aprender, né? Nunca deixa, nunca deixa. Hoje eu até... hoje não, né? Esses tempos eu comecei um curso novo, uma graduação em psicopedagogia, justamente porque eu senti necessidade de entender mais, estudar mais sobre esse universo. Porque cada criança que entra em sala é um mundo diferente, é uma coisa particular, tu tem que desmontar tudo. E às vezes aquela estratégia que tu tinha certeza funciona com esse, não funciona com aquele. Então, meu maior desafio foram crianças autistas, assim, respondendo a tua pergunta. Porque eu acredito que tem além da dificuldade da criança, muitas vezes, não sei se já chegou a acontecer com você, de você receber o aluno, você perceber que ele tem um grau de autismo, você chegar a passar pro pai,
ele tem dificuldade de aprendizado nesse sentido, para você poder orientar o pai a procurar um profissional ou não? Nunca aconteceu assim de você chegar e passar isso para um pai numa situação dessa? Assim? Acontece demais. E como eu tenho pais que tiveram recente o diagnóstico de autismo, eu sei o quanto é difícil para eles essa fase do diagnóstico. Então, não é ético da minha parte como prof chegar, olha, eu acho que o teu filho tem autismo. Não, sim, você Não, vai chegar e vai falar, é procura um ético, né? profissional que ele tem uma... Então, a gente faz um encaminhamento. Olha, já levou numa psicóloga e tal, pra, sei lá, enfim, ter uma conversa, é importante, é na escola, no meio que ele está com as crianças ali, com outro prof, é quando ele está socializando que a gente vai perceber alguns atrasos ou algumas questões relacionadas ao desenvolvimento. Então, na escola, a gente observa demais, é onde as coisas se manifestam, né? Então, é rica a oportunidade da gente reconhecer algumas coisas e encaminhar, né? Encaminhar para a conversa. Lá na nossa escola, a gente está querendo, né? Quando terminar a minha formação, eu já vou poder ser habilitada de reconhecer alguma coisa e de poder ter a conversa com o próprio pai, ser essa coisa mais direta, né? Porque eu sinto muita necessidade. E, às vezes, a gente pede para esse aluno ser encaminhado, leva numa fono, leva no psicólogo. Por quê? Por que a gente pede isso? Porque essas coisas vão acrescentar qualidade de vida na criança. Não é para facilitar o meu trabalho em sala de aula, porque eu só passo 50 minutos com ele, entendeu? Só passo 50 minutos. Mas essa criança, ela ainda vai conviver na escola de música, ela vai conviver na natação, ela vai conviver na escola, ela vai conviver na igreja. Então, ela tendo acompanhamento com esses profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, a qualidade de vida dela muda, né? Inclusive, o fato do pai levar numa escola de música já é uma mudança positiva, já é um começo. Porque eu acredito, assim, antes de eu passar pro Rafa, eu acredito que hoje, no meu ver, assim, depois que a gente começou a tocar junto e tal, já a gente vai falar sobre isso, eu vejo que hoje, se eu estiver errado, você me corrige, os pais, eles procuram uma escola de música do grau da tua escola, da formação da tua escola, já para o filho, até mais para um tratamento terapêutico, para ele se desenvolvendo outras áreas, do que a própria música em si, né? Sim. Se eu tiver hoje errado, a música, ela tá muito com esse papel terapêutico. E são crianças e, pasmem, adultos em geral. Olha, eu vim aqui porque eu estou muito estressada. Estou aqui porque, às vezes, eu passo com meus alunos adultos 50 minutos conversando. Sabe o que eu pensei agora? Escuta só. O cara vai lá na escola da Dália, né? Faz aula, aprende a tocar guitarra. Para desestressar dele, fala, agora vamos montar uma banda. Estragou tudo.